Tu comigo vai, eu irei. Pai seja convosco. Podeis tomar os assentos. Quero agradecer, quero externar a minha alegria de estar aqui na tarde desse dia. Pastor Marcelo, muito obrigado. A forma cordial e amorosa com que o Senhor me cumprimentou naquele dia que eu vim aqui, para mim, demonstra que o Senhor não é um pastor apenas ordenado, mas é um pastor na alma. Deus te abençoe. E vocês têm um pastor aqui, viu? Ao ponto da pastora Samara falar assim: vocês se conhecem? Eu falei: não, estou conhecendo agora. Deus abençoe, viu, pastor? Muito obrigado pela confiança. Pastora Samara, irmãos, eu sou um homem muito privilegiado. Tirando meus 2 pastores da minha igreja, eu tenho mais uns 8 que cuidam de mim. E aqui está a pastora Samara, pastor Jonas. Cadê o pastor Alexandre, que eu vi ele? Pastor Alexandre ainda está aí? Já foi? Eu tinha visto o pastor Alexandre. Aí ele... Isso, pastor Alexandre também é meu pastor. Isso, pastor Alexandre também é meu pastor. Eu tenho tantos pastores que cuidam de mim, que quando eu penso em desistir, eu tenho que desistir de desistir, porque é muito pastor para dar satisfação. E eu louvo a Deus. Pastora Samara, obrigado. A confiança, estou um pouquinho nervoso, mas eu quero dizer para a igreja que meu coração ferve por palavras boas. Meu amigo Dario está ali, faz um sinal, Nilva. Pastora Samara, conheço eles quando eu ainda era solteira. Você vê quanto é tempo de amizade. Obrigado por vocês terem vindo. Irmãos, eu estou feliz, quero louvar a Deus pela vida de cada irmão que aqui está. E meu coração ferve por palavras boas, e é a palavra do Senhor. Sentados como estamos, eu quero que você abra sua Bíblia em Salmos de número 46, verso de número 10, que é o tema dessa campanha. Eu queria trazer uma palavra sobre a perspectiva etimológica deste texto, para entendermos o que Deus está falando para nós através do salmista. Quem entendeu até aqui, diga amém. Pois bem, Salmos de número 46, versículo de número 10, quantos acharam, digam amém. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Aí eu quero ler o 11 também, acompanhe comigo o 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso... Vou ver se eu dou conta de passar isso aqui. Preste bem atenção, quero chamar a tua atenção. Irmãos, meu negócio é a escola dominical, mas a pastora Samara, a missão dada é missão cumprida. Então eu vou cumprir a missão aqui, eu peço que os irmãos me acompanhem. Eu quero trazer para os irmãos o que o salmista verdadeiramente estava dizendo. Rapidamente, salmos são cânticos em que pessoas como nós chegaram num nível de espiritualidade, num nível tão sensível de entender quem Deus era, que começou a entoar louvores falando acerca de Deus. E o pregador empolgado olha para essa cena e diz assim: Deus do céu olha o salmista do número 46 e diz assim: como é que você falou aí? Anotem isso, porque é desse jeito, é esse jeito que eu quero ser conhecido. Aí, por isso que a gente vê texto, por exemplo, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Não é Deus falando, é o salmista entendendo quem Deus é, e Deus ratificando a palavra do salmista. Quantos entenderam até aqui? Diga amém. Pois bem, Salmos 46, 10 não é diferente. O salmista, para trazer um cântico que falasse do que ele entendia acerca de Deus, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí eu quero separar, irmãos, vai ser só duas partes. Diga graças a Deus. Graças a Deus que ele vai dividir o sermão em 2 e vai ser rápido para a gente ir para a cantina. Preste bem atenção aqui. Primeira parte, aquietai-vos. O verbo aquietar aqui no hebraico significa 2 coisas. Quantas coisas? 2. Primeiro, aquietar aqui no hebraico significa descansar. É isso que ele está dizendo. Descansa. Jonatas, descansar o quê?
afrouxar. Jonatas, afrouxar o quê? É afrouxar em relação às mãos, ou seja, a palavra utilizada pelo salmista aqui, eles entenderam, nós que temos um pouquinho de dificuldade, mas graças a Deus que temos os professores da EBD para nos ajudar, diga amém. Pois bem, o que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: afrouxe as suas mãos, tire a ferramenta que está nas suas mãos, descanse a sua mão, tire a sua mão da onde deveria estar as mãos de Deus. Aquieta-te. É isso que ele está dizendo. Afrouxa as mãos, relaxa. É isso que ele está falando aqui. Descansa. Afrouxa as suas mãos. Muitas das vezes a gente quer colocar a mão aonde deveria estar a mão de Deus. Então a palavra de Deus para nós nessa primeira parte é: cesse imediatamente todas as atividades da sua mão, porque quando você tirar a sua, eu vou estender o meu braço e a minha mão chegará com socorro. Eu fiz algumas anotações aqui. Manter a calma, não fazer esforço. Irmãos, preste bem atenção. Essa palavra do salmista 46, verso 10, do número 46, vai replicar lá no Novo Testamento, quando Pedro ele diz assim: mulheres, se porventura tiver alguma mulher aqui em que o seu esposo ainda não é cristão, preste bem atenção, cesse imediatamente as suas atividades, pare, porque você vai ganhar ele sem palavra, só pelo seu procedimento. Aquietai-vos. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Se tivesse um quadro, eu desenhava. Mas é só na EBD. Aquieta-te. Aí vem lá em Êxodo. Lembra quando em Êxodo eles estão vindo do Egito? Irmão, é rápido, não vou contar a história toda, me acompanhe. Estão saindo do Egito, indo para Canaã. Quando chega de frente o Mar Vermelho, começa o alvoroço. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? Não tinha sepulcros lá no Egito? Aí eles começam a fazer alvoroço, começam a lembrar do Egito. Aí vem a palavra de Deus em Êxodo 14, 13, dizendo assim: Moisés, porém, respondeu: não temais, aquietai-vos, parem, cesse imediatamente, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje não verão nunca mais. O Senhor, Yahvé, pelejará por vós e vocês verão a glória de Deus em silêncio. Então, essa palavra do salmista, ela nos ensina que existem momentos que a gente precisa parar. Já viu quando a gente está orando para um filho que se desviou, ou de repente você veio aceitou a Jesus, mas o filho ainda não veio? Aí você quer dar uma ajudinha, tipo assim a Sara que tentou ajudar Abraão. Quem entendeu, diga amém. Aí você tenta fazer alguma atividade, falar alguma coisa, irmãos. A palavra para você é muito clara na tarde desse dia. Descansa, relaxa, afrouxa o trabalho das mãos. Ele vai entrar. Quando você tirar a sua, ele vai estender o braço e vai manifestar a glória dele. Diga graças a Deus que eu estou indo para o segundo significado. Agora vai apertar só um pouquinho. Fala assim para o irmão que está do lado. Vai apertar só um pouquinho. Aquietar no hebraico também significa, diga assim, deixar de lado. Diga assim, descansar. Diga assim, deixar de lado. Deixar de lado o que, Jonatas? Aí eu faço uma pergunta para a igreja que o Espírito Santo colocou no meu coração quando eu estudava. O que precisamos deixar de lado para que Deus seja exaltado em nossas vidas? O que precisa deixar de lado? Porque aquietar é deixar de lado. O que precisa? Aí o Salmo de número 37, verso 8, 9 responde: deixa a ira, abandona o furor, não fique impaciente, certamente isso vai acabar mal. Aí o 9 vai dizer: os que esperam no Senhor possuirão, herdarão a terra, deixa a ira. Aí eu tenho um negócio interessante que eu anotei aqui para a igreja, que deixar a ira, aqui, a palavra no hebraico é nariz, face, semblante.
Preste atenção, eu estou sendo bem meticuloso, assim, bem detalhista, para a igreja entender o que o salmista falou. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém? Se eu correr demais, os irmãos me chamam que eu diminuo a velocidade. Olha só, ira, aqui a raiz dessa palavra é nariz, face. É uma palavra hebraica que expressa a ira do Senhor, a ira de Deus, quando o povo de Israel desobedecia. Só que olha só que interessante, era uma ira que era longânima. E olha que interessante, por meio das alterações da respiração, as emoções podem ser expressas. Talvez tenha sido observado que quando o nariz fica dilatado, dá para ver que a pessoa está irada. Já viu? A dilatação do nariz dá para ver pela expressão que a pessoa está irada. É isso que o salmista está falando quando ele diz: aquietai-vos, deixa a ira. Aí o que ele está nos ensinando? Porque, irmãos, vou dizer uma coisa para os irmãos: na nossa caminhada, sempre encontraremos alguns incircuncisos filisteus. Sempre, para tirar o nosso sossego. Aí a palavra de Deus para você é: aquieta o teu coração, deixa a ira. Sabe o que isso quer dizer? Olha para cá. Transmite a ideia de tomar um longo e profundo suspiro, enquanto mantém a ira suspensa, ou seja, o demorar da respiração, a paciência. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, não é a sua mão, não é como você quer. Se alguém está perturbando a sua paz, deixa a ira de lado, abandona o furor, porque pela sua paciência você herderá a terra. Quem entendeu até aqui, diga amém. Aí agora eu sei porque Paulo, escrevendo em Romanos 8, 24, 25, ele vai dizer o seguinte: em esperança somos salvos. A esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O que é paciência? Permaneça embaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Ele vai ser exaltado. Deixa a ira. O que eu preciso deixar de lado para que Deus seja exaltado em nossa vida? Provérbios 15, 18 vai dizer: o homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua. Efésios 4, 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ira gera contenda. Ai meu Deus, vou entrar aqui, Jesus me perdoe, vai ser rapidinho. Ira gera contenda, e a contenda gera às vezes a falta de perdão. Para que você entrou nesse perdão? O culto estava tão bom. Aquietai-vos. O que eu preciso deixar de lado para Deus ser exaltado? Aquietar vem carregado dizendo para você, essa palavra do salmista inspirado pelo Senhor é: descansa, deixa aquilo, deixa todo sentimento contrário ao sentimento de Cristo, porque eu quero ser exaltado na sua vida. Será que tem alguém que a gente precisa pedir perdão? Eu vou parar aqui e vou deixar essa palavra de perdão para o pastor Marcelo. Diga graças a Deus, não vou falar mais de perdão. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, quantos estão aqui na tarde da vitória para receber uma benção? Deixa eu dizer uma coisa para a igreja, vou abrir um parênteses aqui. Deus não tem problema em fazer milagres. Certa feita, em Lucas 5, Deus falou para os peixes assim: hoje vocês virão pela manhã. Ei, Pedro foi pescar e era noite de pesca, ele era pescador, conhecia a lua, a maré, ele sabia que era o dia. Mas Deus virou e falou: peixes, hoje vocês virão pela manhã. Por quê? Quando da madrugada que Pedro está pescando, não tinha peixe nenhum. Quando ele volta, ouve o sermão e Jesus vira para ele: faze-te ao mar alto. E ele diz: mestre, comandante, homem que dá ordem, já que tu mandaste, eu vou. Aí ele volta, aí os peixes estão lá tudinho, fora do horário que deveria estar.
Para Deus não é problema fazer milagre. Mas sabe o que Deus queria com aquele milagre? Não era apenas multiplicar os peixes, não era apenas dar ordem à natureza, não. O maior milagre que aconteceu naquela manhã foi a conversão de um homem para ser chamado discípulo do Senhor. Tanto que no final do texto ele diz assim: deixando tudo, deixando o milagre, deixando o sobrenatural, ele seguiu a Cristo. Mais do que abençoar a tua vida, Ele quer que você aquieta o teu coração. Ele quer que você tire a mão para Ele colocar dele. Ele quer que você abandone a ira, o furor, a falta de perdão, porque Ele vai entrar, e quando Ele entrar, Ele vai ser exaltado na terra. Ele não só quer fazer milagre, Ele quer te levar para o céu, crente. Posso prosseguir? Diga amém. Eita, graças a Deus que Ele está avançando. Aquietai-vos é a primeira parte. Jonatas, qual é a segunda? Já estou indo para a segunda, é rápido. A segunda vai dizer assim: por que eu tenho que me aquietar? Por que eu tenho que descansar? Por que eu tenho que tirar minha mão para Deus colocar a dele? Por quê? Por que eu tenho que abandonar os sentimentos contrários do sentimento de Cristo? Aí ele vai dizer: porque eu sou Deus Elohim. Aí aqui é interessante, que eu já quero ir para o verso 10, porque o verso 10 explica o Elohim e o Iavé. Deus no Antigo Testamento exigia várias formas dele ser conhecido, e os nomes expressavam isso. Aqui só tem 2 nomes. Olha só que interessante: o Senhor dos Exércitos está conosco, o Iavé. O Iavé está conosco, mas quando ele fala o Deus de Jacó, ele já fala o Elohim. O Elohim está conosco. O Elohim é o nosso refúgio. O Iavé está conosco. Aí eu quero aqui rapidamente, já para caminhar para o final. Quando o salmista está dizendo o Senhor dos Exércitos, Iavé, ele está falando que Iavé é o nome que não é pronunciado de Deus, e é o nome que significa aquele que existe. A mesma raiz da palavra eu sou o que sou. Eu sou aquilo que você precisa no momento em que você mais precisa. É o Iavé. Por isso que eu tenho que descansar. Por isso que eu tenho que tirar minha mão. Porque aquele que existe, Ele é o Senhor dos Exércitos. Irmãos, entenda aqui. Quando o salmista está falando que Ele é o Senhor dos Exércitos, Ele está querendo dizer o seguinte: quem é o nosso Deus Iavé que existe? Esse Deus que existe é o comandante em chefe das operações. Ele é quem tem as estratégias militares para as batalhas espirituais, travada nas regiões celestiais. É o Senhor dos Exércitos. E pasme, apesar de no quartel humano os marinheiros e os soldados não ver nem o rosto do seu oficial general, aqui é diferente. Ele está no acima do alto comando, ele está no alto e sublime trono, exaltado, aquele que está acima, mas no mesmo instante ele está perto, ele está do lado, ele está contigo. O Iavé, que tem estratégias militares para batalhas nas regiões celestiais, que vai te ajudar a sair, vai fazer você ludibriar o inimigo. Ele está lá em cima no comando, dando a estratégia, mas Ele está ao teu lado no momento de choro, no momento da falta de sono, da falta do dinheiro, da falta do alimento. É Ele, é o Iavé, o Deus dos Exércitos. Ele está conosco. Aí agora eu entendi porque que Davi falou no Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? O Senhor dos Exércitos, Iavé, aquele que existe, Ele está aqui. Aí eu imagino Davi. Irmãos, eu sei que vocês sabem, mas comida boa se repete. Diga glória a Deus. Então eu vou repetir aquilo que os irmãos já sabem. Imagine Davi. Davi era pastor de ovelhas. Imagine Davi caminhando com as ovelhas no vale. Caminhando com as ovelhas no vale. Davi caminhando com as ovelhas no vale. Os predadores, os lobos e os chacais estavam lá em cima. Quem pode imaginar comigo? Lá em cima, ó, sedento para tragar as ovelhas. Sabe o que coibia a ação do predador? Era uma coisa muito simples, e Davi sabia.
Era só a presença assim o pastor só precisava fazer assim, ó. Não precisava fazer nada. Aí o predador olhava lá, eu sei que os irmãos já sabem, mas comida boa se repete. O predador olhava lá de cima, aí o pregador empolgado é terrível. Ô funcionário, as ovelhas eu quero lá, mas quem é aquela ovelha que tem 3 vezes o tamanho da pequena? A altura. Aqui, ó, as ovelhas tudo assim, ó. Mas tinha um funcionário que tinha praticamente 3 ou 2 vezes maior que a ovelha. Aí aquilo, só a presença. Davi sabia disso. Só a presença do pastor aqui, do lado das ovelhas, os predadores olhavam assim, tu vai? Vou não, tem uma figura maior ali. Estou com medo dela. Oh, Senhor dos exércitos, por que eu tenho que descansar? Por que eu tenho que deixar algumas coisas de lado? Porque o Senhor dos exércitos, que está no alto e sublime trono, Ele também está contigo. Ainda que eu passe no vale da sombra da morte, o inimigo não vai te tocar, o inimigo não pode descer no vale, porque a presença, quem está sentindo a presença dele, ele está aqui. O Senhor dos exércitos está aqui, o Iavé, aquele que existe, aquele que está vivo, aquele que vê, ele está aqui, ele está vendo. Se ele existe, é matemática. Se ele existe, ele vê. Se ele vê, ele está comigo, ele sabe. Lembra de Abraão? Abraão pega o seu filho e vai para o monte sacrificar. Aí o que ele fala para o filho? Deus, no hebraico ali, é o Deus que vê. Ele está vendo, meu filho Isaac, ele está vendo. Fica tranquilo que ele está vendo. Ele viu, e ele não só vê, ele opera. Posso continuar aqui? Diga graças a Deus que eu estou indo para o final. Graças a Deus que o pregador está acabando. O Senhor dos exércitos está conosco. Aquele que existe está conosco. O Deus que estava presente desde o princípio estará plenamente presente até o final. Mas o salmista apenas não fala do Deus dos exércitos, mas ele fala o Deus de Jacó. Aqui ele já muda Elohim. Salmista, me ajuda. Primeiro o senhor falou Iavé, aquele que vive. Quem é Elohim? Oh, meu irmão, diga assim, aquele que opera. Quantos estão pegando aqui o Salmo 43? Foi só eu que vi isso aqui, os irmãos estão me acompanhando. Eu quero acreditar que o silêncio a igreja está entendendo. O Senhor dos exércitos é aquele que vive, existe, o eu sou. E quem é o Deus de Jacó? É o Elohim. Quem é esse? É o que opera. O que é Jacó? Jacó nos remete para a aliança, o Berite. É o nome do PGR, Deus abençoe a irmã Jeane. O nome do nosso PGR, Berite. Deus de Jacó, o que ele está falando? O Deus que opera e mantém a aliança de pé. Por isso que ele muda. Agora eu não vou falar Iavé não, agora eu vou falar que ele é o Elohim. Quem pegou isso aqui, irmão? Será que só eu que achei isso aqui? É o Deus Elohim. É o Deus Elohim. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Olha só que interessante. Berite é a responsabilidade do homem de entrar. E o que é mais? A autoridade e a graça de Deus em tomar a iniciativa em cumprir o acordo. Ei, você apenas entra, descansa, tire a sua mão, deixa de lado, porque aquele que fez o acordo contigo, ele tem a autoridade de tomar a iniciativa para cumprir. Quantos entenderam até aqui? Posso dar um mergulho um pouquinho mais fundo? Quem me acompanha, diga amém. Vem cá, Adão, Eva e a serpente. Do sol do teu rosto comerás, você com dor terá filhos. Você, vem cá. Porém, inimizade entre tu a semente da mulher. Esta ferirá o calcanhar e tu ferirá a cabeça. Quem está comigo, diga amém. Abraão, avança. Eu fiz uma promessa lá atrás, em Gênesis 3,15, e agora eu vou traçar um plano. Vou fazer uma aliança contigo. Já vou dar o pronto para a igreja. Abraão, Isaac e Jacó. É feita uma aliança. Ok? Eu estou dizendo aqui que Berite, ele denota a responsabilidade minha, sua, de descansar, deixar de lado o que desagrada a Deus e entrar na aliança. É o Deus de Jacó.
E quem vai cumprir? Quem é que vai tomar a iniciativa para cumprir? É ele. Aí tá, Abraão, entendeu agora? Que de ti serão abençoadas as famílias da terra, do povo de Israel vai vir um Messias, vai vir. Quem está me acompanhando, diga amém. Irmão, aqui é rápido. Beleza, passa o tempo, passa a história. O que eu falei? Berite, Deus é quem toma a iniciativa. Pois bem, Deus está lá do trono, o pregador empolgado é terrível. Deus está do trono, na sua onisciência, ele é assim, está vindo uma fome aí sobre a terra. Eu fiz uma aliança com Jacó. Vou dar um jeito de manter essa aliança. Eles não vão passar fome nesse período aí. Vou chamar alguém, olha só como é que Deus trabalha. Avança quem? José, vou te dar um sonho. Irmãos, qual o propósito de Deus com o sonho que deu a José? Ser o quê? Cadê o aluno da EBD? Por que Deus deu um sonho a José? Para ele ser o quê? Já deu a dica. Governador do Egito. Está vindo fome, eu fiz uma aliança. Quem está entendendo que Deus tem autoridade e graça para cumprir a aliança? Quem pegou isso aqui? Eu estou dando uma visão panorâmica, mas é o que está na Bíblia, é isso que o salmista está dizendo, Deus de Jacó, é o Elohim, é o que opera. Eu vou operar aqui antes que eles passem fome, porque o Messias vai vir deles. José, eu vou te dar um sonho, você vai governador. Aí olha Deus do céu. Aí o pregador empolgado, o pastor Marcelo, desculpa, como o pregador empolgado é terrível. Aí Deus olha do céu e fala assim, vai ser José, eu te dei um sonho, você vai ser governador. Aí Deus olha do céu assim, peraí, José está aqui, o Egito está ali, vou arrumar uma carona para José. Foi ou não foi assim? Aí como vem a carona? Você quer dizer para mim que era coincidência, quando José foi traído pelos irmãos, passava uma caravana de ismaelita para o Egito? Deixa eu te dizer uma coisa, às vezes as circunstâncias tomam formas adversas, para que eventos necessários ocorram. Falamos em coincidência, uma caravana de ismaelita indo para o Egito? Não, essa é a forma como o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus de Elohim, o Deus que opera, é a forma como ele trabalha, é a forma como ele age, é a forma como ele toma a iniciativa para cumprir a aliança que ele mesmo fez. Eu fiz uma aliança com Jacó, avança José, vai vir uma carona aí, aquilo que para você parece perdido, aquilo que para você parece traição, aquilo que para você parece que está tudo acabado, pode ser a carona que Deus vai te colocar para chegar no cumprimento da promessa dele. Porventura, sabe tu como Elohim opera? Tem dois crentes aqui que entendeu essa palavra, diga amém. Às vezes, vou falar de novo, as circunstâncias tomam formas adversas, para que eventos necessários ocorram. É o Deus da aliança, irmãos. Aí chega no Egito, você quer dizer para mim, que de qualquer senhor que poderia comprar José, quem comprou? Potifar. Coincidência? Não, essa é a forma como o Deus da aliança toma iniciativa, porque Ele é o Deus de Jacó, Ele honra o compromisso, Ele honra a aliança. O que eu tenho que fazer? Aquietai-vos, sabei que eu sou o Elohim, eu sou o Deus que opera. Aí quando ele está lá na casa, agora eu vou encerrar, quando está na casa de Potifar, lembra que a esposa de Potifar tentava ele? Aí o que ele deixa? É a mesma palavra de Salmos 46, porque, irmão, se tivesse um quadro eu desenhava. Mas olha só, a mesma palavra de Salmo 46, 10, aqui está a mesma palavra para, deixou a sua capa e saiu da mulher de Potifar. Deixe, irmãos, tudo aquilo que tenta embaraçar a tua vida, se você pudesse contemplar como Deus, meu Deus do céu. Abacuque capítulo 3, verso 3 diz, Deus veio de Temã, da onde vinham os sábios daquela época, o santo do Monte Parã. Lembra do Monte Parã, Monte Sinai, aonde o aspecto da glória de Deus era como de um fogo consumidor? Êxodo 24, lá 17, 18, depois você lê para ver se o pregador está falando certo. Lá era como um fogo, Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã. Isso é Abacuque 3:3, a sua glória cobre os céus, o seu louvor enche a terra. O que é isso? Deus será
será exaltado entre as nações. O que é nações? São povos que não são cristãos. E Deus será exaltado na terra. O que é a terra? A terra pode ser tanto o cosmo, como especificamente em alguns textos da Bíblia, o território de Israel. Ou seja, quando Deus exaltar o nome dele na tua vida, os que estão fora vão ver, os que estão dentro vão ver, e terão que dizer: só o Senhor é Deus na vida dele, toda a terra encherá da glória. Aquele momento que a igreja gosta, ó, fechou a Bíblia, eita, agora ele está acabando. Aquietai-vos, tira a sua mão da onde deveria estar a mão de Deus, descansa. Já estou caminhando para o final. Deus dos deuses, se a senhora não tiver outro, se não tiver outro. Irmãos, eu estava preparando essa mensagem e ouvi esse louvor. Quando a irmã falou ali, eu quase fui arrebatado. Mas Deus manteve ainda para mim poder transmitir a palavra. Se a irmã conseguir me alcançar, Deus dos deuses. Olhe para cá. Posso colocar a igreja de pé, pastor? Eu já vou passar para a pastora Samara, ela vai orar por vocês. Se coloque de pé com a permissão do pastor Marcelo. Irmãos, quantos entenderam o que o salmista está dizendo aqui? Diga amém. Aquietai-vos, descansa, tire a mão da onde deveria estar a mão de Deus, deixa de lado a ira. Irmãos, deixe isso para lá. Perdoe, Deus vai exaltar o nome dele na tua vida, e todos verão. O Iavé é o Senhor dos... Ele vai te dar estratégia para você ganhar o seu esposo, Ele vai dar estratégia para você trazer o seu filho, Ele vai dar estratégia. Ele é o general dos exércitos, o Iavé, aquele que vive, Ele está contigo, você não está só, Ele está a todo momento na dor. Quando Ele estava na cruz, quando Ele disse ao Pai assim: está consumado, por que me desamparaste? Deus foi no último estágio da agonia humana, para que hoje não tenha lugar aonde você vá com sua dor, em que Ele não tem estado antes, e Ele conhece a tua dor, porque Ele já sentiu a sua dor. Até vontade de falar em língua estranha. Há uma graça. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em língua estranha. Quem não é, seja batizado agora. O Iavé é aquele que existe. O Elohim é o Deus que opera. Pastora Samara, vem aqui. Pode cantar. Quantos recebem essa palavra? Feche seus olhos e louve. Isso.